Graça e paz, caros telespectadores. Aqui quem vos fala é Larissa Oliver. Estamos aqui em mais uma incrível edição do podcast de Outro Mundo, o podcast Zion. Hoje está aqui conosco a ilustríssima convidada Caroline Fávero. Carol, dá um alô pra galera de casa. Ei, boa noite, graça e paz. Uma mulher de poucas palavras, mas o cérebro não cabe dentro dessa caixa aí que ela chama de cabeça. Carol, antes, né, da gente fazer um papo mais apurado aí sobre a sua área, queria que você deixasse seu currículo Lattes aí pra gente. Então, eu sou formada, né, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois eu passei em alguns concursos. Aí eu passei no concurso da UFES. Dali eu comecei a fazer veterinária, mas tive uma proposta de fazer meu mestrado na Espanha. E aí eu fui para lá, fiz meu mestrado lá na Universidade Politécnica de Valência. Daí casei, tive filho, fui cuidar da minha casa e aí consegui me transferir aqui para Vila Velha, para o IFES. E daqui, assim, eu realizei um grande sonho, que era fazer um doutorado em biotecnologia. Cabe ressaltar que o grande sonho foi realizado por Jesus, porque eu realmente não tinha condição nenhuma de chegar ali. Mas Deus fez um milagre maravilhoso, motivo de um testemunho lindo. E aí hoje eu estou finalizando meu doutorado em biotecnologia. Sou servidora pública federal. Além disso, tenho uns extras também no governo federal. Em algumas atividades assim sigilosas, né? Não é Polícia Federal, nada disso. Mas você manda. E aí eu coordeno algumas atividades também federais, assim, sigilosas, de contratações, de concurso, algumas coisas nessa área, né, que a gente prefere não falar. Isso. É isso, né? Uma pessoa multifacetária, daqui a pouco com certeza o oráculo vai estar entrando aí no ar, bombardeando de perguntas. Uma pessoa multifacetária que está hoje no Instituto Federal, mas também já cuidou de animaizinhos, capolgados. Então, minha formação, né, original, sou zootecnista. Trabalhei mesmo em fazenda. Na Espanha trabalhei cuidando de ovelha. Acordava de madrugada para cuidar de ovelha. Já tomou uma cabeçada? Benção. Já tomei, vocês sabem. Ela fala isso porque eu já contei para ela que uma cabeçada de ovelha é pior do que uma cabeçada de boi. E isso, mas assim, fui indo para outras áreas, fui indo para a área de pesquisa, para a área de laboratório, para a área de licitações e compras públicas, e aí hoje estou fazendo bastante coisa num leque bem amplo de atividades. Aí, né? A gente se pergunta, né? A que horas dormem, né? Onde vivem, o que comem, né? Onde habitam. É realmente assim, precisam dar uma parada, porque na verdade, assim, né, já entrando um pouco assim no meu testemunho de vida, parecia que as coisas iam ser normais para mim até 2014. Eu recebi uma palavra do céu ali dizendo que Deus ia entrar na minha vida profissional e ia fazer aquele rebuliço, aquele negócio que a gente ouve e fica pensando, gente, não tem mais como, né? Eu já sou servidora federal, já tenho um bom salário, já tenho meu mestrado, já tenho minhas ocupações, mas realmente foi assim um furacão que Deus fez comigo. Me colocou em lugares que eu nunca imaginei chegar, que às vezes eu olhava as pessoas e sonhava em estar ali, assim, mas não, né, claro, cobiçando, mas falava, gente, que legal ter essa função, né, trabalhar com esse sigilo, com essa confidencialidade. E ali no meio de milhares de pessoas, assim, realmente o Senhor me indicou para estar fazendo muitas das coisas que eu faço hoje. Fica chato eu ficar falando de sigilo, assim, né? Na verdade, eu trabalho com concursos federais, processos seletivos, né? Federais. Então, assim, a gente não gosta de ficar falando muito, porque tudo é muito sigiloso para a gente, né, chegar ali. É importante que as pessoas não nos conheçam, não queiram saber da nossa vida, não tenham o nosso telefone, né? Porque, claro, que existe todo um aparato de segurança nessas coisas. Mas foi falado um pouquinho. Queria que você contasse, Carol, um pouquinho. Você está falando hoje aqui no momento sobre suas graduações, né? Hoje é a área que você atua, mas existiu uma história antes disso, né? E como que foi o seu processo assim de caminhada com Cristo?
como que você veio para os caminhos do Senhor? Então, eu sou de uma família muito muito cristã, porém de uma outra religião. Então, assim, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, eu sou uma pessoa super intensa. Então, lá na minha outra religião, eu também era uma pessoa intensa. Sempre fui apaixonada por Jesus, pelo Espírito Santo, mas tínhamos algumas visões diferentes das que eu tenho hoje. E ali o Senhor foi abrindo meu entendimento, eu comecei a questionar algumas coisas, porque de algumas orações, porque de algumas devoções. Eu falava, gente, mas se a gente só vai ao Pai por Jesus, por que tem esses outros caminhos, né? Respeitando, claro, né, a crença de cada um. Mas aquilo começou a me incomodar. E assim, para mim, foi um dilema muito grande, porque assim, na minha família era algo que as pessoas eram contra, né? Eu fui meio rebelde assim na adolescência. E assim, até ouvi falar assim que ter me convertido foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. De um familiar meu eu ouvi. Então, assim, foi um processo assim lindo, né, ali com Jesus, mas muito doloroso assim com a minha família, né? Imagina assim, né, gente? Antes, né, eu bebia, eu já fumei, enfim. Eu fui uma adolescente meio rebelde, então assim, eu aprontei muito e eu vi que a pior coisa que eu fiz foi me converter. Então, assim, muitas coisas me doeram. O meu batismo foi algo assim traumático, eu me batizei escondido. Porque todo dia que eu saía do culto, eu recebia um telefonema. Olha só, você já é batizada, não renegue seu batismo. Então, assim, isso causou um conflito muito grande dentro de mim. E eu, assim, apaixonada por culto da tarde, de segunda a sábado, se tivesse, eu ia. À noite, segunda, terça, quinta, domingo, amava. Tinha um pouco mais de tempo. Enfim, né? Depois a gente vai ficando meio preguiçosa. Mas, então, assim, eu estava realmente naquele primeiro amor daquele momento, mas tendo várias coisas, assim, vários conflitos internos, né, dentro da minha casa. Quem quer, né, desrespeitar pai e mãe? É um princípio bíblico, então eu ficava numa situação complicada. Mas, assim, depois de um tempo, eu até ouvi outro dia meu irmão falar para mim assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu para você foi ter entrado nessa igreja. Então, assim, algumas coisas com o tempo foram melhorando, né? As pessoas foram percebendo as mudanças, né? Como a gente muda, né? Depois da nossa conversão, no falar, nas atitudes, né? E aí, o nosso testemunho diário de mudança é o que faz as pessoas verem que valeu a pena, né? Mas ainda, 2023, aqui hoje, né, eu até falei com a Larissa, falei, nossa, nem vou falar para a mamãe que eu tô indo lá, porque eu não sei o que eu vou falar. Então, assim, eu tenho muito cuidado com essa situação assim familiar, mas assim, certamente foi a melhor escolha que eu fiz. É, hoje eu tô na Ives, né? Uma bênção. E estou muito feliz lá, estou muito feliz com Jesus, precisando retomar esses primeiros dias de culto de segunda a sábado à tarde, mais os da noite, mas indo. Amém. E eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas, porque você já compartilhou comigo e nos backstages da vida, sobre um momento que foi um momento ali crucial para que Deus recalculasse sua rota, né? Você já estava numa vertente cristã, né, dentro, no caso da Igreja Católica, né, ali no segmento carismático, e você, certa vez, compartilhou sobre uma experiência sobrenatural que você teve num evento que foi tipo um encontro com Deus. E ali foi algo que realmente mudou a sua vida para que você tivesse um estalo para mudar em todos os aspectos da sua vida. Queria que você compartilhasse com as pessoas. Não, então, foi o que eu falei. Eu comecei assim a me questionar as questões das orações, as questões, né? Eu tive uma experiência dentro de casa, né? Com Deus falando comigo, falou, você que sabe, né? Deus falou, falo que Deus falou aquele dia com voz, assim, comigo. Então, esse, assim, foi um divisor de águas, mas eu acho que o mais importante foi assim, o discernimento espiritual mesmo, até de sabedoria, porque eu li algumas coisas e eu falava, gente, mas
isso assim, eu estava até compartilhando, né? E trazem bolos tal, para a rainha tal, enfim, né? Não vou entrar porque é muito, muito pessoal, mas foi mais. Eu comecei, eu vou falar uma coisa, eu rezava o terço e aí eu falava assim, gente, mas por que a gente reza 10 Ave Maria e um Pai Nosso? Eu comecei a questionar essas coisas de importância, né, na questão assim, e eu também, como a minha família, gente, a minha família, vocês não têm noção, assim, eu fui criada com o padre, dormindo lá em casa, almoçando lá em casa dia de domingo, meu avô tinha passe livre na casa ali dos freis no convento, então, assim, a minha família, até hoje, a minha mãe e meu pai são líderes, né, de casais, eles foram líderes aqui do Espírito Santo inteiro, os meus irmãos, a minha irmã e o meu cunhado são líderes de casais, então, assim, a minha família, ela tem muita influência ali. Então, assim, até hoje eu oro muito para o Senhor, assim, um dia dar o discernimento que me deu, né? Porque como aconteceu comigo, pode ser que aconteça com eles também. Amém, eu creio nisso e eu acho que é uma coisa mais complexa, um paradigma mais complexo de ser quebrado do que, às vezes, de uma pessoa que não tem conhecimento, porque quando você está enraizado dentro de um conhecimento e você resetar tudo para recomeçar Você sabe aí me dizer melhor o que significa isso. Cara, eu quero saber como que Deus foi te conduzindo, por exemplo, aí você falou que você teve aí uma juventude transviada quase, né? James Dean aí, né? Como que Deus começou a fomentar no seu coração sobre essa mudança de vida, de largar essa fase rebelde, começar a se dedicar aos estudos, né? Que eu vejo que você é uma pessoa muito aplicada relacionada aos estudos, tanto que por intermédio do Senhor e com essa disciplina, hoje você está com quase um PhD na frente do nome. É a única pessoa aqui do Estado do Espírito Santo que eu conheço que está caminhando para esse título. Como que você deu esse start? Como que Deus assim te redirecionou para, não, agora está na hora de você largar isso tudo e começar a focar nos seus estudos, porque eu tenho para você um caminho incrível. Então, eu sempre amei estudar, sempre fui muito estudiosa. E nem nessas épocas aí, né, de juventude transviada que você diz, eu nunca parei de estudar e nem de ir para a igreja. E eu acho que isso foi muito importante para mim, assim, na história que eu tive. Então, assim, os meus pais sempre investiram muito em mim. E interessante, assim, você fala assim, né, como que Deus redirecionou. A gente vai se lembrando de algumas coisas. Eu me lembro de uma palavra que eu recebi de uma missionária, ela falou, olha, e ela nunca tinha me visto, assim, acho que ela nem sabia que eu estudava, ela falou, Deus mandou falar que do jeito que você come livro, você vai comer Bíblia, que do jeito que você fala, que você estuda, assim, as coisas aqui do mundo, você vai estudar a Bíblia. E uma outra também falou, vem cá, você acha que Deus te deu essa sabedoria toda aí só para você ficar estudando? Não, Deus te deu essa sabedoria para você falar das coisas de Deus. E realmente, assim, é interessante, né? Você fala isso, até também já me lembro de uma outra passagem, né? Que eu já até compartilhei com você. Outro dia eu peguei uma passagem assim na Bíblia, tem um tempo já, e super interessante, eu fiquei curiosa, eu falei assim, gente, a história lá do rebanho de Jacó e de Labão, né? E aí eu comecei a fazer as contas, porque tinha as ovelhas malhadas, e tinha as ovelhas pintadas, e tinha as ovelhas pretas. Aí eu comecei a fazer geneticamente azão, azim, como é que cruzava, e como é que nascia a ovelha malhada e nascia a ovelha... Aí falavam, aí eu fui procurar, falei assim, não, mas ele colocava um galho assim, né? Ele colocava um galho na hora que as ovelhas iam ali cruzar. E aí diz que no outro dia quem paria eram as ovelhas dele, que ficava mais forte, a de Labão era mais fraca, paria menos, ovelhas mais fracas. Gente, eu coloquei aquilo no papel um dia, eu falei, não, eu quero saber geneticamente como é que foi isso. É sério que você lê a Bíblia mapeando o DNA das ovelhas? Que eu só leio assim, lendo, né? Eu falei assim, Senhor, assim, né? Se o Senhor me permitiu ter conhecimento genético, de biologia molecular, de biotecnologia, eu quero entender o que aconteceu ali, né? E eu creio que, assim, né?
quando o Senhor nos dá essa oportunidade, é para que a gente tenha um discernimento diferente, porque Deus fala com cada um diferente. E aí eu fui ali, eu falei, gente, será que esse ramo fazer alguma coisa? Mas, gente, como é que um galho, né, vai fazer, vai mudar? Claro que a gente sabe que algumas características externas, elas alteram o nosso DNA, mas, assim, de uma hora para outra, como é que, assim, colocar um galho na frente das ovelhas ali antes delas cruzarem, ia fazer elas terem filhotes diferentes? Gente, eu estudei tanto aquilo, estudei tanto. E eu acho que era no 30, né? No Gênesis 30. E aí eu tirei algumas conclusões genéticas, biológicas, moleculares. E aí eu fui mais para frente. E ali eu vi que nada daquilo que eu tinha feito sentido. Porque a resposta para aquilo ali é que Deus, para abençoar aquele que ele escolheu, ele muda tudo, ele muda o DNA, ele muda tudo. Então, assim, muitas vezes a gente estudando, a gente se surpreende com o que Deus faz. Eu estava aqui sentada pensando, aqui, olhei, eu falei, gente, Deus, ele reverte, ele para quando um filho dele, que ele deseja fazer o milagre da cura do câncer, por exemplo, ele para a multiplicação desordenada de células. Então, assim, você pensa assim, gente, nem a quimioterapia parou, que foi um bombardeio de veneno para matar aquele monte de células, e Deus para. Então, assim, eu creio que o Senhor me direcionou para uma área muito legal, que eu fico pensando assim, às vezes eu fico olhando e eu lembro sempre também de uma neurocientista que ela fala que ela fica no laboratório assim, glória a Deus, ela vai estudando, ela vai falando, glória a Deus por isso, amém, aleluia, eu já sabia, estava na Bíblia. Então, assim, eu creio que o Senhor me conduziu para uma área que ele tem algum propósito, é uma coisa que eu gosto de estudar, né? Você me perguntou como é que eu fui indo. Gente, eu fui indo porque Deus foi me levando e me colocando nos lugares certos. Porque realmente, às vezes, eu olho algumas coisas, até o meu mestrado que eu fiz fora, foi uma coisa tão aleatória, assim, né? Eu mesma não tinha conhecimento de algumas exigências. E eu olhei para trás e falei, gente, deu tudo certo, só pode ter sido Deus, porque eu realmente não tinha conhecimento de algumas coisas. Então, assim, foi o Senhor mesmo que foi me direcionando até eu chegar neste lugar. Mas eu pedi muito também. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me coloque num lugar onde eu possa mudar a vida de algumas pessoas, falando do Senhor, falando com propriedade das coisas que acontecem dentro da gente e das coisas que o Senhor pode mudar, mesmo que a genética, mesmo que a biologia, mesmo que a ciência determine algo. O Senhor pode mudar, claro, gente, Deus pode mudar todas as coisas. Deus fez uma pessoa morta ressuscitar, quer dizer, se você pensar biológica e fisiologicamente naquilo ali, já não tinha mais como, o cara já tinha entrado em rigor mortis, coisas irreversíveis, e Deus fez ele ressuscitar. Então, assim, Deus, eu creio que ele fez uma coisa tão perfeita, né, que é o ser humano, que é a ciência, e que ele só nos deixa conhecer aquilo que ele quer. Porque tem muita coisa que a gente não... Hoje eu estava vendo, a gente não sabe até hoje, né? A neurociência não sabe até hoje onde fica armazenada a memória antiga. Ela sabe a memória daqui para frente, mas a de ontem ela não sabe em que região do cérebro está armazenado. Ela sabe a região, ela não sabe os processos ali. Então, assim, interessantíssimo assim, as coisas que o Senhor faz. Aí a gente no laboratório fica, ô glória! Coisa de crente mesmo. Falando nisso, aqui nessa mesa redonda hoje, eu tô sentindo falta de uma pessoa. O grandioso pastor Pedro Carlos. Ele devia estar aqui hoje também para estar nessa mesa redonda aqui, falando de Bíblia e ciência, que eu tô aqui mais expectando. Ai, mas eu quero falar outra coisa, né? Porque as ciências biológicas, gente, não é uma ciência exata, né? Então, assim, não é matemática. Então, às vezes, você está me ouvindo, está falando, não, mas eu, não concordo com essa questão aí de Labão que você falou. Bom, eu estudei e essa foi a revelação que o senhor fez para mim. E... né, o pastor Pedro, eu sei que ele trabalha aí com essa área de epigenética, de neurociências, e para tudo a gente tem várias correntes, né? Então, assim, me perdoe se alguma coisa não é da mesma corrente do Senhor. Estamos alinhados na mesma fé. Glória a Deus. Carol, continuando aí nessa vertente aí das suas graduações, né?
você me corri se eu estiver errada, mas assim, é engraçado que tudo no final convergiu para uma só coisa, né? Mas assim, não há uma discrepância entre, por exemplo, você começou na zootecnia, pulou para veterinária e já fez uma especialização numa outra área e hoje você já está dominando aí a questão de biotecnologia e neurociência. Tu pulou do gado pro DNA? Como é que foi isso aí? Então, assim, na verdade, por isso que eu falei que foi um milagre eu ter entrado ali, né? Eu estou numa grande área que é a área de ciências biológicas e naturais, né? Então, assim, essa parte de biologia, de citologia, de histologia, que é a parte, né, que fala de células, de tecidos, né, de anatomia, a gente acaba, claro, convergindo, né, para pontos semelhantes, né? A gente tem todo mundo praticamente um esqueleto parecido, a gente tem órgãos parecidos, o nosso funcionamento celular é muito parecido. Então, assim, a parte de biologia, fisiologia geral, né, a gente ali dominava mais na área animal. Então, ali eu fui fazer veterinária, acabei não concluindo. Meu Deus, eu sempre tive muito medo de gato. Mas hoje eu tá criando fiz veterinária. E aí, depois, quando eu fui fazer eu fiz uma especialização em lavras também, depois eu fiz o mestrado. Pelo fato de eu querer ficar aqui, e a biotecnologia, ela enquadra o quê? Todas as áreas. Tem biotecnologia na área veterinária, na área, né, odonto, tem na área médica, na área farmacêutica, engloba todas as áreas das ciências biológicas e naturais. E a grande dificuldade de eu entrar aqui é que é um centro quase específico de ciências da saúde. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim, porque muita coisa, até pelo tempo que eu tinha parado de estudar, eu tive que reaprender, aprender rapidão, enquanto as pessoas já vinham sabendo. Tinha muita coisa que eu tive que aprender. Muita coisa eu fui por curiosidade, e como a gente acaba tendo noção, né, de coisas básicas, né, de bases dos estudos que a gente tem, a gente começa a entender. O próprio curso, né, ali de doutorado foi um grande aprendizado, tive professores conhecidos no mundo inteiro, meu orientador é referência no mundo todo. E aí, por afinidade, por interesse, né, eu conheci ali, eu não conhecia, e muito junto com a fé e com uma escola de formação de conselheiros e libertadores, quando eu comecei a estudar ali epigenética, que foi uma das áreas que eu mais assim, me apaixonei durante as disciplinas, durante o curso. Então, assim, a gente acaba se dedicando muito a isso e acaba aprendendo e estudando, fora o que Deus vai dando, né? Eu chamo isso aí de se especializar na repimboca da parafuseta, cara, que a pessoa consegue exaurir um tema assim de uma forma muito incrível. E alguns backstage da vida, né, que eu gostaria que você também compartilhasse aqui conosco sobre essa parte da epigenética, né? Algumas curiosidades, né? Por exemplo, algumas doenças e comportamentos que hoje nós temos visto em massa na sociedade, né? Você compartilhou comigo em algum momento de alguns estudos e como que se chama? Artigos, exatamente. Alguns artigos científicos que abordaram, por exemplo, a questão do bisfenol A, como isso está tão presente aí, né, no que a gente come, até na água, né, cara? E você, né, teve uma perspicácia muito interessante. Inclusive, você havia compartilhado num backstage desses aí que você estava com uma ideia que ainda não foi concluída sobre questão de recipientes, né, orgânicos para que as pessoas não entrem em contato com bisfenol A. Por exemplo, você que come a sua lasanha aí no micro-ondas, coloca no forno, né? Aquele trem solta tudo lá e você come junto e você não pode nem mensurar o que acontece aí no seu corpício depois. Mas Carol tava com uma ideia, né, Carol? Conta pra gente sobre isso daí. Não, então, nem só nisso não. E a gente vai descobrindo uns negócios assim, e aí quando eu falo descobrindo, eu sou bem criteriosa assim nas minhas leituras, tá, gente? Então, assim, não é muito coisa empírica, geralmente coisas provadas, né, e comprovadas cientificamente. Aí você fala assim, mas é só no negócio da lasanha, gente, tudo que tiver BPA, né, que é o bisfenol A,
ele é altamente danoso à nossa saúde. E às vezes a gente nem sabe. Tipo, gente, tomar cafezinho em copo descartável. Assim, Acabou com a minha vida, acaba cara. com várias pessoas, mas assim, não é legal, porque o copo descartável, né, a maioria vai conter aí essa substância altamente perigosa. E isso em contato com o corpo do ser humano acontece o quê? Eu já ouvi falar, né? Tem uns canais meio nerds lá que eu assisto, tem um chamado Ciência de Verdade. É até um cara, um judeu messiânico, super inteligente, tem uma vertente cristã, né? E ele explicando, mostrando alguns estudos onde jogaram bisfenol A numa lagoa, onde haviam vários lá jacarés, né? E aí eles puderam comprovar, através desse estudo aí, que os jacarés começaram a ter uns comportamentos sexuais estranhos, né? Entre macho e macho, no caso ali. Então, aí essa já é uma vertente que eu prefiro não entrar, né? Sendo uma molécula danosa à saúde, pensando quimicamente, né? Então, ela causa toxicidade nas nossas células. E aí, isso vai causar um monte de coisa. Tipo, Com relação a isso, Tipo? que você falou, não, eu já vi que realmente existem estudos, né? Comparando dando ao bisfenol, por exemplo, sendo como consequência em dismorfia sexual de humanos, assim, a pessoa não se vê mais como ela é, algumas coisas nessa área. Eu, assim, são alguns estudos fala no válidos. populacho com a gente. Não, Desmorfia. são alguns estudos válidos, né? A gente vê hoje aí, assim... causa algumas... Ai, não faz essa pergunta, não. Algumas alterações cromossômicas, né? E aí... Mas, assim, como não são estudos a qual eu me aprofundo, eu prefiro, assim, É meio estranho a deixar pessoa querer se especializar que as nessa área, né? pessoas procurem, né? Em fontes confiáveis. Porque eu acho que é meio polêmico isso, e assim, eu prefiro não me manifestar com relação a isso. Mas, assim, o que eu acho, né, realmente, a gente ia fazer numa parceria com uma universidade espanhola de fazer biofilmes, né? Então, assim, a gente não enrolaria isso, mas nesses filmes que contenham essa substância. A gente faria com filmes orgânicos, processo longo. Os recipientes de comida, você diz. Isso, a comida, a gente faria as embalagens com resíduo, por exemplo, de casca de laranja, né? Uau. É interessante, assim. Dá pra mudar o mundo e ficar milionária, cara. Não, eu creio que assim, né? Que como eu não fiz, alguém tenha feito, né? Porque eu já fui para outra área, hoje eu também estudo uma substância nociva, que a gente também não tem noção e que a gente está ingerindo, mas, e assim, tá em fruta, tá no leite, pode estar no leite. Os amendoinzinhos. Mas assim, não, no amendoim não. Não? No amendoim não, mas pode estar no arroz, pode estar no trigo, e aí vai estar no pão, porque ela não degrada, então, essa substância. Aí, essa substância que eu estudo, que eu não vou, né, também entrar aqui em detalhe, ela é altamente cancerígena, ela causa aberrações cromossômicas, que é o quê? Ela tem o poder de alterar a configuração do DNA, né? Que culmina em quê? Que culmina em um monte de doença genética. Anomalias? Anomalias genéticas, né? Tipo, nascer sem braços, paradas assim? Não Sei é lá. para tanto, Não, né? eu não sei, anomalia. Não é para tanto, mas assim, são coisas, são alterações do DNA. Gente, tudo aquilo que não está funcionando direitinho, o DNA, o nosso DNA, ele é todo interligado. Então, assim, um gene que para de funcionar, talvez esse gene ele tenha uma função única, mas talvez ele influencie em um monte de outros genes. Então, assim, tudo que a gente puder evitar, né, que faça mal, tal, porque às vezes a gente está olhando, às vezes os estudos, esse estudo que eu estou fazendo mesmo, não existem esses estudos no mundo. Então, assim, não existe regulamentação para essa substância. E aí eu qualifiquei semana passada no doutorado, e aí eu fiquei toda feliz que meu orientador falou assim, não, esse trabalho vai servir de referência para a Anvisa fazer Caramba! a legislação sobre essa substância. Então, assim, Dá pra ficar milionário?
Acho que Eu tá. evito, assim, gente, de fazer colocações polêmicas, porque, né, é o que eu falei, as ciências biológicas não é uma ciência exata. Então, o que um descobre, o outro pode contestar. Eu até queria contar aqui da época da Covid, né? Que eu passei uma vergonha. Eu falei, isso daí foi um vírus que fizeram alguma mutação, fizeram algum estudo, gente, porque assim, a gente não tem noção do que tem sido feito hoje em biologia molecular, em genética. Vou falar uma coisa assim muito simples. Hoje a gente tem, eu vou falar de forma bem didática, uma ferramenta chamada CRISPR, que ela é capaz, a gente chama ela de uma tesoura de edição. Ela corta o seu DNA e ali ou você coloca um outro pedaço de DNA ou você junta com outra coisa, enfim, falando bem didaticamente. Então, assim, a gente chama isso de edição gênica, ou seja, você pode editar um gene. Então, tem muita coisa acontecendo. E ali no Covid, eu falei assim, gente, certamente... Rapidinho, dá pra criar super-humanos com isso? É sério? Seria tipo isso? Então, a edição gênica... X-Men. A edição gênica é assim, eu tenho assim, uma teoria horrível da conspiração, que assim, se você quiser, igual a gente viu aí, teve um tempo, que fizeram um bebê que ele não... nocautearam, eu creio, algum gene. Nocautear é fazer com que aquele gene não esteja ativo, e ele não pegava o vírus da AIDS, se eu não me engano. Só que não sabiam que esse gene estava ligado a doenças cardíacas. Então, o que acontece? Foi aquilo que eu falei, Deus também só deixa a gente chegar até certo ponto. Então, eles nocautearam um gene, só que eles não sabiam todas as outras implicações que nocautear aquele gene tinha. Então, esse bebê, ele teve problemas cardíacos. Isso foi feito na China? Sabia. Então, infelizmente, assim, gente, né, esse país, ele não respeita comitês de ética, de biossegurança. Eu tenho realmente, quando você fala em super exércitos, é capaz, é possível a gente fazer pessoas super musculosas. Existem touros manipulados geneticamente que o bicho é só músculo. É possível fazer com humanos? Aí, Luan, viu? É possível você colocar... não tá tão longe da realidade É assim. possível você, sei lá, não sei até onde vai, assim, né? Eu não sei onde vai o pensamento humano, né? Mas, assim, a gente estudando, a gente tem medo de alguns países, né? Porque tudo no mundo, ele passa por uma comissão de biossegurança, de biotecnologia, de bioética, e só que tem alguns países, esse, por exemplo, que não respeita. Então, realmente, eu não sei o que está sendo feito lá. E ali, naquela época ali da Covid, eu falei, caraca, eles deviam estar mexendo nesse vírus para fazer qualquer coisa, gente, porque a gente manipula vírus normalmente, né? Quando a gente trabalha com terapia gênica, por exemplo, que é algo que eu posso falar mais para frente, o vetor, né? O que faz ali aquele DNA modificado entrar na gente é um vírus manipulado geneticamente para que ele tenha aquilo ali. Então, assim, eu pensei, bom, esse troço aí, estavam mexendo nisso num laboratório, e aí eu fui numa palestra, e aí eu fiz essa pergunta, eu falei, logo no início, falei, nossa, vocês acham que esse vírus, né, fugiu ali, né, vamos dizer assim, né, perderam o controle ali, o animal fugiu do laboratório. Gente, que vergonha que eu passei. A mulher assim, nossa, Carol, me admira você fazer uma pergunta dessa, você da biotecnologia, porque nós sabemos que a taxa de mutação, né, viral, ela é muito rápida, muito acelerada, em crescimento exponencial, enfim, um monte de coisa. Eu falei, gente, que vergonha, vou dar nem tchau, né, do negócio. E aí, né, hoje tem-se a teoria de que pode ter sido uma falha ali, que realmente alguém estivesse manipulando e houve alguma coisa. Ainda não é provado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós temos várias teorias de pensamento. Eu fiz um pensamento meu, né,
Eu falo que é pensando burramente, mas não é pensando biologicamente no que podia ter acontecido. A pessoa pensando biologicamente, molecularmente, pensando realmente na taxa aí de mutação do vírus e tal, pensou de outra forma. Então, quando eu falo essa questão, porque eu acho que pode estar acontecendo isso lá. Ninguém sabe. Infelizmente, ninguém sabe. Agora, que dá para fazer, dá. Aí, Luan, Carol já pode encabeçar um grupo de resistência contra a nova ordem mundial. Gente, Deus me livre. Agora, falando nisso, você falou aí da questão do Covid. A Pfizer é ou não uma máquina, né, de destruição em massa? Nossa, que perigo. Então, essa já é uma linha totalmente minha também, assim, com alguns médicos. Nossa, eu tenho um professor que é o maior farmacêutico do Brasil, que se ele ver isso aqui, ele vai brigar comigo. Eu vou fazer o corte e enviar pra ele. Professor Tiago, um abraço. Professor Tiago. Nossa, meu Deus do céu, se vocês puderem trazer aqui. Super famosinho. Mede isso pra nós, por favor, Carol. Você tem esse contato. O canal de farmacologia mais famoso do Brasil, eu falo que é o homem mais inteligente que eu conheço e ainda é um homem de Deus. Então, se ele escreveu um livro, né? Como é que é o nome do livro? Biblioquímica. Muito interessante. São vários tópicos da Bíblia que ele mostra a parte química. Nossa, sou fã. E aí, assim, né, ele não pensa como eu. Mas eu vendo estudos empíricos, né, e médicos falando que essa vacina, né, não é porque é uma vacina de RNA mensageiro, não, gente, porque vacina de RNA mensageiro... Como se eu soubesse o que é RNA mensageiro, mas... Não, é porque existiram ali vários tipos, né, Coronavac era de um jeito, a da Pfizer era de um jeito. Então, assim, não vou ficar falando muito, senão ficou muito chata. Não tem aquela pessoa chata que sabe o negócio, tem que ficar falando? Não vou falar, não. Pode dar uns exemplos bem esdrúxulos, assim, pra ela é uma vacina de RNA mensageiro. Aí todo mundo, gente, isso é novo e tal. Por que a vacina da Covid saiu tão rápido, né? Claro, a gente não passou por todas as fases. Eu creio que são 3 fases, a fase 1, fase 2, fase 3, para que ela possa ser comercializada. Devido à gravidade do problema, ela foi feita um pouco mais rápido. Mas também aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido em doença nenhuma. Foi uma doença de caráter mundial, foi uma doença que aconteceu num tempo onde a velocidade das informações ela é imediata. O cara está estudando lá na China, eu sei aqui hoje o que ele está fazendo. Na China, não. O cara está estudando nos Estados Unidos, eu sei o que ele está fazendo aqui hoje. E aí você imagina também que todos os cientistas do mundo que estudavam essa parte de virologia, essa parte de imunologia, eles começaram todos a estudarem a mesma coisa. Então, é claro que a resposta, o antídoto, né, ali para aquela doença ia ser mais rápida, né? Que todo mundo, não, porque saiu muito rápido e tal. Agora, realmente, não foram feitos todos os testes. Então, assim, pode acontecer alguma coisa para o futuro? Pode, né? Eu ouvi relatos de médicos, eu ouvi relatos, eu mesma percebi algumas coisas relacionadas à vacinação de jovens com essa vacina, só que eu não posso falar nada, porque eu não tenho comprovação científica de que realmente isso aconteceu. Eu vi médico falando que as pessoas estavam podres por dentro ali, com várias situações, e era por causa da vacina. Só que eu não tenho isso. Não tenho isso estatisticamente, não tenho isso comprovado ali, né, nos exames. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que toda hora eu reforço, gente, cada um tem uma corrente, né, porque eu não posso querer, eu nem pensando na minha condição, né, acadêmica, ser uma pessoa anti-vacina, né, a gente viu aí que a vacina salvou muitas vidas. Vacina ou ivermectina? Aí eu não posso falar também. Mas eu estou totalmente restrita, eu tenho que botar uma plaquinha aqui censurada. Várias coisas são complicadas, porque algumas coisas são fora da ciência, né? E aí, como incorre em opinião própria, eu prefiro não falar. Mas, assim, eu tomei. A vacina ou a ivermectina, os dois? Mas aí eu venho assim de um lado cristão, que eu ouvi uma coisa muito linda sobre a vacina, mas eu não posso falar isso como
acadêmica, Cientista, nem né? como cientista. Eu vi uma irmã muito simples, ela falou assim, vai tomar vacina? Não vai tomar vacina? É você e Deus. Para uns, Deus vai falar, toma vacina. Para outros, Deus vai falar, não toma vacina. Então, eu tô Nessa nessa vertente aí. vertente aí pentecostal. Muito Fora bom. da ciência, tá? Porque pela ciência, é claro que eu sou pela vacina. Falando em vertentes e nova ordem mundial, eu quero chamar agora o cara que não é a voz de Munhá, nem mestre dos magos. Fala, oráculo! Fala galera, beleza? Luan na voz e com um assunto um pouco polêmico hoje, né? Tanto que a Carol até Lá vem. fugiu de algumas respostas. Estou monitorando aqui. Deu um Google aí já, né? Tô sabendo. Então, vamos lá. Carol, primeiramente, muito cuidado, gente, com o cafezinho diário, tá? É melhor você tomar no copo de requeijão, né? Ou naquele de milho. É melhor Isso do que aí. tomar no copinho de plástico. Viu? Claro. Recado dado, mas não deixem de tomar café. Café é muito bom. Já te ligaram, Carol, pedindo o gabarito de alguma prova? Putz, nossa. É tipo Você assim, se superou, eu ainda, né? eu ainda ia falar assim, nossa, eu não posso falar disso. Não, nunca me ligaram, não. Deixa eu pensar aqui. E assim, eu tive Covid 2 vezes, né? Então, assim, tô bastante esquecida. Menina, mas eu tenho uma frase que é muito, muito minha, assim, né? Eu falo assim, olha só, aqui não tem jeitinho na vida, né? Porque eu trabalho com muita coisa, assim, e aí o tal de jeitinho brasileiro é um negócio complicado. Não estou falando para provas, tá? Trabalho com muita coisa de dinheiro, muita coisa de compra, de licitação. Aí a pessoa, tem como fazer assim? Não, aqui não tem jeitinho. Então, assim, talvez até por esse jeito meu, assim, de tipo, eu deixo muito claro que aqui não tem jeitinho, As né? pessoas nem se atrevem, né? Não, nem se atrevem, nem se atrevem. Eu não tô lembrando assim, não, mas dentro do meu serviço, do meu trabalho, muitas pessoas sabem e tal. Olha, se eu não sei, porque eu já respondi muitas vezes que aqui não tem jeitinho, não. Aí, assim, para isso não me lembro, mas assim, eu não gostei da pergunta, eu tô respondendo assim por educação, né? Eu fiquei preocupada, né? Larissa falou, a pergunta lá é sinistra. E aí foi mesmo, tá? A gente falando de várias coisas interessantes Luan aqui, a pessoa faz a capcioso nessa aí. pergunta, assim, irrespondível, mas eu acho que não, assim, eu acho que eu sou meio incisiva nessa resposta de não tem jeitinho aqui, e aí o pessoal meio que... Enfim, acho que ninguém nunca me pediu, não. E ai de quem me pedisse. Tá aí, resposta. Não, beleza. Vai tomando um pouquinho d'água que a gente só tá começando. O quê? Então traz a garrafa ali, pelo amor de Deus, mas de vidro, tá, gente? Que eu não tomo mais nada em plástico. Ai, ai. Sabemos, né, que o que nos diferencia dos animais, basicamente, é o nosso cérebro. Mas tem muita gente que é lenta, né? Você conhece muito animal mais esperto do que as pessoas? Gente, menino, olha, maioria. Assim, os animais que eu conheço, se bem que assim, é interessante, porque o meu cachorro eu descobri depois que eu comprei que está em 79º lugar de inteligência, ou seja, a minha cachorra é burra. Então, assim, ela não é muito referência para essa pergunta que você me fez. Mas, assim, eu tenho uma frase também de zootecnista aqui que eu carrego para sempre. Não crie casos, crie bichos. Então, eu sou adepta a essa teoria. Eu agora tenho um cachorro, tenho um gato, que eu tinha medo. E, assim, claro que a gente conhece, né? Não, eu falo isso porque eu tenho uma poodle, e aí eu falo pra ela bem assim, filha, não vai ali. Ela não vai. Aí se você coloca no gramado assim, ó, não pise no gramado, os caras vão lá e pisam. Mas então, aí eu te falo, você já viu a ordem em que ordem ela tá de inteligência? Porque eu tinha uma poodle. Eu não lembro se é segundo ou terceiro lugar. Você tem um cachorro praticamente mais inteligente do mundo. Mais inteligente O primeiro, que se eu não me engano, é o Border Collie. O segundo, eu não lembro se o poodle é o segundo ou o terceiro.
Então você tá certíssimo, porque o seu cachorro, a sua cachorra, não sei, ela é inteligente, ela não vai, mas o ser humano vai. Próxima vez que eu for fazer a prova do Enem, eu vou mandar ela no meu lugar. Tem muita reunião entre vocês cientistas? Eu fiquei pensando aqui, deve ser uma briga louca, né? Quando um discorda do outro, deve ser um negócio bem interessante. Então, eu prefiro não falar, né? Porque, assim, eu acho que a gente respeita muito hierarquicamente pessoas que já estão naquela área, né? Então, por exemplo, hoje a área que eu atuo, né, dessa molécula extremamente danosa, mas que também tem efeitos bons, porque a minha molécula é altamente cancerígena, mas ela combate o câncer se for usada, né? Tá tendo estudos. Mas então, assim, sobre isso eu discutiria a noite toda. Mas, por exemplo, sobre a vacina da Covid, eu tenho a minha opinião, mas a pessoa que está estudando, que está lá dentro do laboratório, entre a gente é a pessoa que tem mais respaldo para falar. A gente não briga muito, não. Tem umas pessoas que são mais importantes, assim. Então, a gente respeita. Não, legal, legal. Agora falando sobre vacinas, né, esse vírus e tal, o que você acha sobre aqueles sites, né, aplicativos, Vixe, Chupim, aquele site Xing Ling, né? A gente pode comprar alguma versão atualizada de Corona quando a gente pede uma capinha de lá? Nossa, menino, teve esse negócio mesmo de dizer aí, né? Então, só se o troço tivesse, sei lá, porque assim, a contaminação, ela depende, assim, pensando em coronavírus, ela depende do tempo de exposição e da quantidade de exposição. Por exemplo, a pessoa jogar um pouquinho, assim, der uma gotícula de saliva, ela tem uma carga viral, uma quantidade de vírus muito pequena. Agora a pessoa der aquele espirrão na sua cara, com milhares de coisas na sua cara. Eu vi um estudo, né, científico de pessoas que estavam em restaurantes perto de pessoas contaminadas. Então, quanto mais horas aquelas pessoas ficavam, muito legal, assim, tinha o desenho das mesas, assim, muito legal. Então, quem ficava mais tempo dentro daquele restaurante tinha mais jeito de pegar. Quem ficava mais perto daquele cara, então tem algumas prioridades, assim, para você ser contaminado. Olha, eu não acredito, não. Eu acho que, tipo assim, teve aquela época lá daquele bicho lá, aquele antrax, né? Mas era uma outra coisa, que aí eles jogavam um pouquinho, tal, fazia mal. Mas, assim, eu não acredito, não, que você possa pegar Covid, porque seria uma carga viral muito baixa. Passou em tanta mão, em tanta gente que tinha álcool, passou em tanta gente que já tinha outros tipos de Covid também, então acho que não tem como. Suas perguntas são difíceis. E eu fiquei sabendo que era uma só. Não, é uma. Mas pode continuar. Uma atrás da outra. Então, gente, pode comprar a capinha de celular nessa loja. Pode, o meu comprei, chegou hoje. Aproveitem aí o 5 do 5 Shopee, por favor. Já fazendo a propaganda. Partindo do ponto que o corona é um vírus chinês, não era já para ter parado de funcionar? Misericórdia, gente, que pergunta. Eu posso falar aquele negócio que eu prefiro não responder? Posso, né? Ok, então a última agora para fechar. Mas aqui, ele não é um vírus chinês, tá? O corona é um vírus super antigo, né? O SARS-CoV-19, que é o SARS-CoV, na verdade, que é essa mutação aí do 19, começou no 19, que é uma mutação do corona. Mas se você dá vacina na sua cachorra, vai lá e olha no cartão de vacina. Ela é vacinada contra o coronavírus. Interessante. Então, aí, ó, você vê mais um ponto que minha cachorra leva de vantagem em cima de mim. Pois é, ela já era vacinada contra a Covid muito antes da gente. Contra a Covid não, desculpa, contra o coronavírus. Então, a última pergunta agora. O corona veio da China. Uma vacina também veio de lá, né? O corona-19, né? Covid-19. Uhum. A vacina também. Tem garantia que não vai nascer, por exemplo, um braço na minha testa?
Gente, eu acho que ele tá baseado nisso. Eu não sei se vocês já viram que tem um rato com uma orelha que aparece quando fala que a pessoa come transgênico. Eu acho que ele tá mais ou menos baseado nesse tipo de coisa. E aquele rato com aquela orelha não é porque ele consumia transgênico. Aquilo ali é uma lenda urbana. Aquele rato com aquela orelha na cabeça, na verdade, estavam fazendo... Não tem quando implanta, a pessoa implanta e aí precisa crescer em outros tecidos... Porque era uma orelha humana na cabeça do rato. Então, assim, não era, gente, porque ele consumia transgênico, tá? Assim como a vacina não vai fazer nascer braço, nascer dedo, enfim. Eu nem vou continuar, mas muito boas essas perguntas irrelevantes. A primeira, então, não vou esquecer nunca. Encerrou isso aí. Carol, né, contra aí Covid-19 e contra a nova ordem mundial aí em suas teorias. Menina, para de falar que eu sou contra. Carol, muito obrigada pela sua participação. Crescemos um pouco acima da média aqui nessa noite. Luan, nem tenho o que falar, né, Luan? O Fantástico Mundo de Bob foi ativado aí hoje, porque deu lugar aí, desde o X-Men até aí as lendas urbanas dos transgênicos. Então tá, eu que agradeço. Continuo aqui à disposição. Uma boa noite para todo mundo. Queria que você deixasse o tag do seu Instagram. Eu sei que você não é aquela pessoa sociável com o Instagram, mas aqui já faz parte do nosso merchan. Gente. Deixa aí o seu tag, o seu arroba. Não, esse você não sabe de cabeça? Eu não sei. Meu Deus do céu. Eu acho que é... Deixa eu ver. Pode colar aí no telefone, vai. O meu é Carol Fávero 1. Arroba Carol Fávero 1. Você que assistiu, gostou. Tá certo que ela não posta, mas você virou fã dela aí. Basta você seguir no tag @carolfavero1. E você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia hoje. Nos siga lá no @TV_IBMS. Relembrando que, ó, daqui a pouquinho nós vamos ter o Worship Voice. Faltam poucos dias aí para encerrar as inscrições. Você que é adorador capixaba, você pode ser a nova voz da adoração aqui no Estado do Espírito Santo. Nós estamos garimpando talentos, então as inscrições estão abertas para você que deseja aí participar da segunda edição aí do ano de 2023 do Worship Voice. Lembrando que o grande vencedor pode levar aí um clipe externo, um clipe aqui no estúdio, mais a gravação de um single. São mais de R$15 mil em prêmio. Já pensou nisso? Teremos aí pelo menos 5 colocações e você pode estar dentro disso daí. Se inscreva lá no @TV_IBMS, nos siga no @podcastdesignoficial e no @larissaoliver.fc e eu te vejo semana que vem. Até mais, tchau, tchau.